Apocalipse 15. Nós vimos então que o capítulo 14 encerra com o anjo passando a foice e tirando, ceifando todas as uvas. Aqueles que causam são motivo de tropeço e fazem o mal na terra. O que é motivo de tropeço, Aquele tipo de pessoa como nós vemos, querem fazer justiça, querem fazer o que é certo e eles se põem no meio para impedir que o bem seja feito. Eles se põem no meio para impedir que a justiça venha sobre o Brasil. Eles entram no meio para impedir, aquilo que é a justiça, a equidade, aquilo que é a vontade de Deus sobre a terra, que é o que é justo, que é o que é correto. Então, neste dia, queridos, que é depois dos 7 anos da grande tribulação, vem este anjo e ceifa as uvas e lança no lagar, E as uvas são lançadas no lagar para serem pisadas. Então, literalmente, ocorrerá, a separação dos maus, E eles serão literalmente, queridos, é literal a palavra do Senhor se cumprindo, eles morrerão realmente e serão ceifados da terra. Isso depois do cálice da ira realmente de Deus transbordar, Então eles aprontarão todo tipo de barbaridade, as coisas mais absurdas. Durante 7 anos, eles farão toda a vontade do anticristo, inspirado pelo próprio Satanás. Eles atenderão todas as vontades do anticristo, cumprirão leis de iniquidades, leis imorais, todo tipo de corrupção, e serão 7 anos, e o cálice de Deus vai enchendo, até que nós vimos encerrando o capítulo 14, com o anjo passando a foice, colhendo e fazendo a separação dos bons e dos maus. E é nesse momento, queridos, que ocorre aquele momento em que Jesus fala, Alguns maus não é que matarão os cristãos que se recusaram a aceitar a marca da besta. Muitos o farão, Porque quem matar um cristão, assim como na época da Inquisição, eu sempre repito porque você precisa estudar sobre isso, quem matar um cristão, na verdade, estará sendo beneficiado, será alguém favorecido. Então, muitos literalmente matarão cristãos, ou entregarão à morte, denunciando aqueles que se negam a se dobrar ao anticristo. Porém, há muitos que não é que vão matar literalmente, mas aí cairão naquele erro. Você vai ver que Jesus, na hora da separação dos bons e dos maus, daqueles que ocuparão o reino e daqueles que serão lançados fora do reino, tem um momento em que Jesus julga pelas obras. Lembra que Jesus diz: eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de vestir. Eu estive nu, vocês não me vestiram, Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estive preso, você não foi me visitar. Por quê? Porque nesse momento os cristãos e todo aquele que mantiver a fé em Deus passará aflições, passará restrições, passará necessidade, serão fugitivos na terra, queridos. Não adianta romantizar e pensar que os cristãos que ficarem aqui após o arrebatamento, não sofrerão. Eu creio que Deus não vai deixar nós sofrermos. Não, a Bíblia é bem clara, que os entendidos entenderão, ensinarão a muitos, os sábios, mas o Senhor entregará realmente por 3 anos e meio os seus santos, os seus que são santificados, os seus que aceitam o poder do sangue nas mãos do anticristo, e fará guerra contra eles e prevalecerá e os vencerá. A Bíblia está dizendo isso.
Então, sim, haverá uma permissão de Deus para que os que ficarem aqui, como disse o livro de Daniel, serão purificados, né? Pelas aflições, pelas injustiças que sofrerão, serão purificados na fornalha mesmo, né? Através de aflições, perseguições, né? Restrições, porque só poderá comer ou beber quem aceitar a marca da besta nas mãos ou na testa. Lembre-se que um cristão não aceitará a marca, automaticamente, o que vai acontecer? Ele não pode comprar, ele não pode vender, ele não pode adquirir comida, ele não pode comprar água potável. Essa é a realidade, queridos. Ele não poderá, a roupa que ele tiver é a roupa do corpo, porque ele vai ter, os cristãos, queridos, serão entregues, né? Serão denunciados. Quem denunciar um cristão será favorecido. Como na época da Inquisição, repito, né, a pessoa tem direito a se apossar dos bens daquele cristão. Então, infelizmente, há muitas pessoas extremamente materialistas o suficiente para, por desejo, cobiça, a ter o que você possui, te denunciarem, né? Ó, esse é um cristão que não aceita a marca da besta, que não aceita se curvar ao anticristo, automaticamente você vai ser, né, perseguido e terá a opção: ou você nega a fé ou você aceita a marca. E por isso que no momento dessa separação, né, dos maus dos bons, estes que aceitaram até a marca da besta, às vezes não o mataram, mas não tiveram um pingo de misericórdia com aqueles que estavam passando fome, com aqueles que estavam passando frio, com aqueles que estavam presos, porque diz que os que pertencem ao Senhor, os que creem em Deus, eles cairão por armas, por fogo, por prisão ou serão saqueados. Então, terão ou serão mortos ou perderão os bens, porque a moeda única será o quê? Uma moeda mundial, única, e ela o quê? É através do chip, não haverá mais dinheiro. Ah, eu vou esconder meu dinheiro, né? Igual eu estava conversando com a minha irmã, e nós falamos sobre isso, né? A gente guarda dinheiro, né? E na possibilidade a gente usa esse dinheiro. Não, o dinheiro físico não valerá de nada, porque será somente digital a moeda, vigorante. Então, quem tem se torna como não tivesse nada, não é verdade? E o que acontece nesse dia, que é o dia que o anjo vem e ceifa os maus da terra? Nesse momento será avaliado isso também, porque Jesus vai dizer: eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava nu, você não me vestiu. Eu fui preso, você não me visitou. E as pessoas dirão: mas aonde, Jesus, que eu te vi com fome, que eu te vi nu? Aonde, Jesus, que eu não fiz nada pelo Senhor? E então, Jesus fala: quando você não fez a estes pequeninos, você não fez para mim. Porque todo aquele que padecer na mão do anticristo é porque preferiu Jesus. Então, quando Jesus vem, e você vai ver que Jesus pisa o lagar, Jesus vai pisar as uvas, que na verdade são aqueles maus que foram ceifados, que nós vimos lá em Isaías 63, esse momento que parece tão forte, né? Que o Senhor pisará as uvas do lagar, né? Por quê? Porque ele morreu, ele acreditou no ser humano. Lá está escrito assim, Isaías 63, que nós vimos no capítulo passado, né? Ele acreditou, ele investiu, ele redimiu, ele derramou o seu sangue. E Jesus disse: eu acredito neles. Eles não vão mentir para mim, mas a humanidade preferiu se tornar rebelde e se rebelar contra o Espírito Santo e provocar a ira do Senhor. E por isso o Senhor se tornou o que? Inimigo destes. Nesse dia, Jesus vai dizer: quando você perseguiu a um desses pequeninos que preferiam a mim do que se dobrar ao anticristo,
você perseguiu a mim. Quando você negou um prato de comida a um desses que estão fugitivos, são os servos do Senhor. Né? Nós aplicamos só nos dias de hoje aquilo que é, né, a falta de amor, o desamor no meio cristão, né, a desumanidade, mas isso é aplicado numa dimensão muito maior no momento do juízo realmente, que é o fim da grande tribulação, porque todos aqueles ali serão julgados também dessa forma. Eu estava com fome e você não me deu de comer. Então o cristão não aceitou a marca da besta, vai passar restrições. Então poderia alguém que tenha misericórdia, né? Lembra da lista de Schindler? Eles estavam debaixo do comando de Hitler, debaixo das ordens, mas eles preferiam o quê? Amar, serem misericordiosos, e eles favoreciam os judeus, lembra? Então, no mínimo, que o Senhor Jesus, quem tem humanidade, né? Ele esperava o quê? Uma atitude de amor com aqueles que são proibidos de comprar, são proibidos de vender, são proibidos de adquirir, são saqueados porque preferem crer em Jesus. Então, no mínimo, deveria haver misericórdia para com esses diante dessa injustiça, mas não haverá. Por isso Jesus diz: eu tive fome, você não me deu de comer, porque cristãos padecerão sim falta e passarão escassez. Serão 3 anos e meio que os que creem no Senhor serão entregues nas mãos realmente dessa força, né, do anticristo. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estava preso, porque muitos serão presos. Então, quando o cálice de Jesus enche, não é por causa dele. Ele não precisa, né, se exaltar sobre ninguém. Ele é Deus, ele é poderoso, ele tem tudo. Mas, na verdade, o cálice dele enche por aquilo que é a dor, né? Como disse Isaías 63, eu senti a dor deles, né? Eu sofri por eles. Então, pela dor de ver os que creem nele, dos que preferiram carregar o nome dele, não negar o nome de Jesus, passando fome, passando sede, sendo injustiçados, porque creem nele. Da mesma forma, aqueles que favorecerem os servos do Senhor, né? Como Jesus disse, eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu tive frio, você me vestiu. Né? Então, assim também aqueles que usarem de misericórdia, o Senhor também os favorecerá e dirá: vinde benditos para o meu reino. Esse é o momento em que Jesus toma posse do reino aqui na terra, ok? Então, finaliza o capítulo 14 assim: o anjo passa a foice, colhe as uvas são lançadas por terra, no lagar são pisadas. Então serão, sim, milhares e milhares de mortos, que diz que o sangue realmente serão 260 quilômetros, queridos, de corpos de sangue, e nós veremos mais disso no capítulo 19. Começamos então o capítulo 15, e João vê agora outro grande e admirável sinal no céu. E ele diz assim: eu vi 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Nesse momento, João vê então 7 anjos com 7 taças cheias. Imagina, cada taça foi enchendo, né? Cada taça de injustiça que era feito, as taças da ira de Deus. São as 7 taças. Esses 7 anjos com essas 7 taças. E elas são a consumação da ira de Deus no final desse período da grande tribulação. Então o anticristo na terra reinou, fez o que quis, cometeu todo tipo de injustiça, cometeu todo tipo de malignidade, cometeu todo tipo de torpeza, legalizou a iniquidade, houve as piores devassidões que qualquer ser humano que tem um mínimo de princípio, né, não admite,
mas infelizmente milhares e milhares se curvarão, aceitarão esse governo totalmente iníquo que pregará e imporá a iniquidade, imporá o erro, imporá realmente e legalizará aquilo que é absurdo contra os padrões morais, éticos, familiares, etc. Então, milhares em prol, né, de um favorecimento financeiro, em prol daquilo que era a sua estabilidade financeira, aceitam, se curvam, se prostram, adoram ainda ao anticristo e o servem. E João então vê agora 7 anjos com 7 taças nas mãos e diz: E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas nas mãos. Então, ao mesmo tempo que João olha e ele vê 7 anjos com 7 taças da ira de Deus cheias, foram o quê? 7 anos, lembra? 7 anos o anticristo reinará aqui na terra livremente, o Espírito Santo terá ido embora. Os crentes fiéis mesmo, prontos, subiram, né? Aí o que acontece aqui, ele estará reinando à vontade. E diz o quê? Que 7 taças estão cheias da ira de Deus, João vê. E do outro lado, ele olha e ele vê um mar de vidro. Embaixo havia o quê? Como diz aqui, vidro misturado com fogo. Por quê? Porque, na verdade, esse vidro simboliza o que? Aquela transparência. Mas o fogo simboliza a provação. E ele olha agora e ele vê os vencedores, que aleluia, né? Os vencedores da besta e da imagem da besta e do sinal da besta e do número do nome da besta. E eles estavam sobre esse mar de vidro e tinham harpas de Deus nas mãos. Então, queridos, haverá sim muitos vitoriosos que vencerão o anticristo, vencerão, né, a imagem do anticristo, não a adorarão, vencerão o sinal do anticristo, não o aceitarão, vencerão o nome do anticristo e o número do seu nome, que é o 666, e esses vencerão, estarão sobre esse mar de vidro com fogo, porque na verdade foram passados pelo fogo, foram passados pela provação, foram passados pela aflição, mas não negaram o nome de Jesus, não negaram a fé, não abandonaram a Jesus, preferiram passar fome, preferiram passar restrição, preferiram ser mortos, preferiram perder tudo, preferiram ser fugitivos na terra, peregrinos na terra, como Jesus disse: eu estava nu, vocês não me vestiram, né? Eu estava preso, vocês não me visitaram. Por quê? Porque ainda, e disseram, quando aconteceu isso? Jesus fala, quando você não fez isso a estes, você não fez para mim, porque aqueles eram representantes de Cristo na terra. Por isso que o anticristo odiará e perseguirá tanto os que creem em Deus, porque na verdade eles são representantes de Cristo na terra. E serão muitos que vencerão e serão vitoriosos. E graças a Deus por isso, porque realmente milhares não se curvarão e não aceitarão essa dominação e esse domínio sobre si. E estes vitoriosos tinham harpas nas mãos e eles cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, o cântico do Cordeiro. E eles diziam: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei Santo. Então, que maravilha, né?
eles veem os vencedores do sinal da besta, os que não se curvaram ao anticristo nem ao falso profeta, não se curvaram à imagem do anticristo, não a adoraram, não aceitaram o seu sinal, e esses têm harpas nas mãos, e eles cantam o mesmo cântico de Moisés. Olha que interessante, queridos. Por quê? Eles estão sobre um mar. Ora, lembra que Moisés cantou esse cântico de vitória que você vai ler lá em Êxodo 15, em Deuteronômio 32? Moisés cantou esse hino depois que atravessou o Mar Vermelho. Lembra lá? Depois de passar o Mar Vermelho, ele cantou esse cântico com o povo quando ele ficou livre do exército do Egito. Assim que ele alcançou a outra margem e estava livre de todo dano para sempre. E é similar ao cântico novo que é cantado lá no capítulo 5, versículo 9. É uma explosão realmente de alegria que não tem palavras à primeira vista nesse novo ambiente. Agora, o mar que eles atravessaram não é mais um mar vermelho, é um mar de fogo. E eles venceram a grande tribulação. Esses, depois dos 7 anos, venceram, né, o sinal da besta, a marca da besta. E eles cantam. Esse hino que eles cantam já foi até cantado, né, aqui no Brasil. Tem uma versão, eu vou até lembrar vocês dessa versão. E aqui diz, versículo 3, que é o mesmo cântico de Moisés de Êxodo 15, que diz dessa forma: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Este é o cântico de Moisés. Nós temos uma versão desse hino. Eu vou lembrar vocês. Diz assim: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei dos santos, quem não te temerá? Ó Senhor, quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos se fizeram manifestos. Lembra desse hino? Essa é a nossa versão brasileira, mas imagina esse hino cantado como uma grande orquestra nos céus. Vamos ouvir lá a versão deles. Todos os que vencerem a marca da besta, o sinal da besta, o nome da besta, a imagem da besta, e não adorarem o anticristo, eles cantarão esse hino de Moisés. Esse é o hino de Moisés, está na Bíblia. O sonido, né? A musicalidade será superior a essa, mas se essa versão já é linda, né? Imagina só que maravilha será esse dia, a alegria dos que venceram ao anticristo e ao falso profeta. Nós vemos, queridos, aí que é mencionado aqui essa vitória do povo de Deus antes de mencionar as 7 taças, as 7 pragas que serão lançadas sobre a terra. Então, as 7 taças da ira de Deus são precedidas de uma cena no céu na qual aparentemente nos transporta realmente para depois da execução delas, porque as 7 taças serão derrubadas na terra ainda no período da grande tribulação, aonde estes que venceram estarão ainda aqui no mundo, né? A Bíblia diz que estes serão marcados. Lembra aquela passagem que nós já vimos anteriormente?
que o Senhor da ordem marque os que pertencem ao Senhor. Porque assim como ocorreu no Egito, quando vinham as pragas não pegarão em quem é de Deus. As pragas não pegarão em quem não tem a marca da besta, mas tem a fé em Deus, assim como foi lá no Egito. E diz então que nós vemos esse louvor, né, maravilhoso deles ao Deus dos céus, realmente pelo modo que Deus os fará atravessar esse mar vermelho, né? Então serão 7 taças da ira de Deus para finalmente libertar esse povo que crê no Deus dos céus, que crê no Deus único, mas estarão sofrendo sobre a mão não de um faraó, né? Mas realmente de um literal demônio na pessoa do anticristo, que será a encarnação, na verdade, do próprio Satanás. Então, lá no Antigo Testamento, Moisés cantou o hino depois que atravessou o Mar Vermelho. E agora, o povo de Deus que estará na terra, que ficou na terra, né, por aquilo que eram falhas, por aquilo que eram circunstâncias, desvios, frieza ou apostasia, de qualquer forma, não estavam prontos no dia em que Jesus passou a foice e houve o arrebatamento. Todavia, estes têm fé em Deus e passam pelo mar de fogo, né? Mas eles vencem pela fé no Filho de Deus e cantam esse hino de vitória, assim como Moisés cantou diante do Senhor Todo-Poderoso. Deus dirige realmente esse curso da história e perceba, tudo que ocorreu lá atrás no Antigo Testamento só apontava para aquilo que ocorrerá lá na frente. Só que a diferença é, né, não serão mais, né, simplesmente aquelas pragas que ocorreram lá no Egito para libertar, né, o povo de Deus que estava cativo, mas serão 7 pragas que virão sobre a terra, mas o povo de Deus não será tocado. Versículo 5: E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então João vê um tabernáculo no céu e o templo lá do céu se abre. Lembra que Deus disse para Moisés: Moisés, esse templo que está aqui na terra é só uma figura do templo que há no céu, o tabernáculo, né, a habitação do Altíssimo. E então João vê esse tabernáculo e o templo aberto e diz: e os 7 anjos que tinham as 7 pragas, ou seja, as 7 taças, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente. Então, de repente, esses anjos saem de dentro do templo, carregando as 7 pragas, queridos, com um vestido de linho, vestes de linho puro e resplandecente, e cobertos realmente com esse vestido de linho e com cintos de ouro pelo peitoral. Imagine só a glória, né? A glória de Deus sobre esses homens. E diz o versículo 7, desses anjos, né, não são homens, são anjos de Deus que saem do tabernáculo espiritual, carregando nas mãos as 7 pragas. Por quê? Porque essas 7 pragas serão derramadas na terra. Ainda estamos no segundo período do reinado do anticristo, que são 7 anos, 3 anos e meio de grande tribulação. E é nesse período, esses anjos com as 7 pragas que serão lançadas, a taças da ira de Deus, que foram se enchendo realmente diante de tanta injustiça que fora cometida na terra. Diz o versículo 7, e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então lembra dos 4 animais que simbolizam as manifestações do Senhor através do Evangelho, lembra? Né? Através de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, como rei, como servo. Nós já vimos lá no início, né? Do livro de Apocalipse no estudo, né? Como servo,
como o novilho, lembra que nós vimos, né? Como o leão, como o filho do homem, como o filho de Deus. Então, um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, que são cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então, queridos, perceba, primeiro, 7 anjos, que tinham o quê? 7 taças do cálice da ira de Deus. Vocês viram lá, né? Então, saem, como nós vimos lá, 7 anjos saem de dentro do templo, do tabernáculo, com 7 pragas nas mãos. E um desses 4 pode ter sido provavelmente, né, a representatividade do leão, que é a simbologia do Filho de Deus, nos 4 animais, entrega para os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, entrega nas mãos dele as 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então, lembra que a Bíblia ensina, queridos, minha é a justiça, diz o Senhor. Então, sabe todas aquelas vezes que você clamou pedindo justiça? Sabe a humanidade que clamou por justiça a cada vez que há um assassinato injusto, a cada vez que há um roubo, a cada vez que há corrupção bilionárias, trilionárias, desvios, a cada vez que há injustiça na terra, sabe? Cada clamor, então esses clamores visando a justiça de Deus, vão enchendo esse cálice. E então, diz o quê? Que esses cálices estão no extremo, já não dá mais para Deus suportar, já não dá mais para Deus ter misericórdia, já não dá mais para Deus deixar passar. Lembra que o anjo disse? A seara já está madura, os frutos já estão prontos, já tinha chegado no ápice, o mal tinha chegado no ápice. Não havia mais estágio. Queridos, se hoje o mal já está no ápice na nossa dimensão, né? Quando nós ouvimos esses abusos de crianças, quando nós ouvimos falar, né, sobre esquartejamentos, quando nós ouvimos falar de matança de pai, matança de mãe, quando nós ouvimos falar, né, da matança de cônjuges, nós já falamos, meu Deus. Mas imagina, depois desses 7 anos, o mal terá chegado num estágio pior ainda do que nós já temos conhecimento que existe, né? Numa dimensão muito maior, porque milhares terão aceitado, né, os ensinos e a legalização de coisas absurdas e a praticarão automaticamente. Então, é entregue aqueles 7 anjos que tinham as 7 pragas, é entregue a eles 7 cálices da ira de Deus. E o templo se enche com a fumaça da glória de Deus e com o poder de Deus. E ninguém pode entrar no templo celestial, até que se consuma as 7 pragas dos 7 anjos. Por que ninguém pode entrar no templo? Porque não há mais intercessão. Não tem como chegar alguém lá, ai Senhor, né? Não tem mais oração de misericórdia. Não há como mais haver intercessão. Chegou no ápice. Os 7 cálices da ira de Deus se encheram. E Deus fará e trará juízo na terra definitivamente, desarraigando os maus. E será depois dessas 7 taças, dessas 7 pragas na terra, que ocorre a grande poda, né, que nós vimos no capítulo 14. Esse capítulo 15, queridos, esse momento ainda é dentro dos 3 anos e meio, o anticristo está na terra, os que o adoram estão na terra cometendo mal. Ainda é dentro dos 7 anos. Então, diz que o templo se enche da glória de Deus, porque agora Deus está ali, ninguém pode entrar, ninguém não tem mais retorno. Deus decidiu e é hora do juízo de Deus sobre a terra. E no capítulo 16 em diante, nós começaremos a ver um momento em que virão as 7 pragas sobre a terra, que serão as últimas pragas. As 7 taças são os juízos de Deus realmente sobre o mundo.
e são os últimos juízos realmente antes de findar realmente com o total poder do demônio, de Satanás e dos seus sobre a terra. Os maus serão desarraigados. Depois dessas 7 taças, lembra que acontece? O anjo passa a foice e arranca os maus da terra. Todos os que são pedra de tropeço e praticam o mal são desarraigados, todos os que aceitaram a marca da besta, o sinal da besta e adoraram a imagem, são arrancados da terra, e aqui ficarão realmente as pessoas que têm índole, né? Porque quem tem índole, quem tem princípios, não aceitará um governo tão maligno como o que virá pelo anticristo, usado por Satanás. Deus abençoe. Amanhã nós continuamos o capítulo 16.